Ele fica refém uma vez porque o tempo todo o trabalho dele é feito, é intermediado, né, pelo telefone. Agora a gente faz um alerta porque tem bandido, olha isso, gente, aproveitando a distração de motoristas e de passageiros, né, para furtar celulares. Ontem, enquanto a Patrícia Fiuza gravava uma participação para o MG2, atrás dela, na Avenida Antônio Carlos, um homem furtou um objeto num carro, ali, bem em frente à nossa câmera. Carlos Eduardo Alvim, que flagrante foi esse e que situação, né? A gente precisa ficar atento o tempo todo porque aproveitam uma distração para roubar um celular ou qualquer outro objeto dentro do carro. E serve de alerta, né, Aline? Para todos os motoristas, para os passageiros. A gente vai mostrar aqui para vocês, a gente pegou aqui o carro da nossa equipe, porque geralmente o que os motoristas fazem? Principalmente quem não conhece a cidade, ou até mesmo está indo para um outro ponto, para uma localização, e principalmente, né, os motoristas por aplicativo, muita gente trabalha rodando pela capital, pela região metropolitana, e usa esse suporte aqui para colocar o celular, né? Fica bem aqui no meio do painel. Quando não está aqui, ou ele está aqui na frente, na visão do motorista, ou aqui do lado, e fica muito próximo à janela. Além disso, por causa da Covid, a gente sabe que a orientação que as empresas passam para todas essas pessoas é que as viagens sejam feitas com as janelas abertas. Então o que acontece? O passageiro fica aqui no banco de trás, e às vezes está mexendo no celular, está conversando. Quando chega numa avenida muito movimentada, num corredor que tem semáforo, que tem cruzamento, o carro para, o trânsito fica mais congestionado. Principalmente quem anda pela capital aí por volta das 5h30, 6 horas da tarde, o trânsito é mais intenso, não tem como desenvolver o carro e isso tem sido aí um alvo para esses criminosos que aproveitam essas situações para furtar os celulares. Como você mesmo disse aí, a Patrícia Fiuza estava fazendo o trabalho dela ontem, estava gravando uma reportagem e ao fundo dela a gente flagrou uma situação que, segundo os motoristas, tem sido muito frequentes. Principalmente na região central da capital. Mais cedo eu conversei com muitos motoristas que trabalham com aplicativos, passageiros também, que procuram a polícia, registram um boletim de ocorrência, que querem uma providência sobre essa situação, do que pode ser feito, porque a gente sabe, em plena pandemia, o carro não pode rodar com os vidros fechados. Mas será que não tem que ser feito um policiamento, um reforço no policiamento? Por exemplo, os motoristas de aplicativo falaram que na região da Rua São Paulo, bem no centro da capital, a situação está complicada, principalmente no ponto da tarde. A gente preparou uma reportagem sobre esse assunto, a gente conversou com esses motoristas e você vai acompanhar agora o flagrante que a nossa equipe fez. O furto foi na Avenida Antônio Carlos, na altura do bairro Parque Riachuelo, em frente à estação do MOVE Américo Vespúcio. Os repórteres Patrícia Fiuza e Paulo Pires faziam uma gravação no local e flagraram o crime. Ao fundo e aproximando a imagem, é possível ver o momento em que o bandido se aproxima do carro e pega um objeto parecido com um celular. Em seguida, ele sai correndo. Até hoje de manhã, a vítima ainda não tinha procurado a polícia para fazer o registro da ocorrência. Os criminosos aproveitam de lugares assim, onde tem um semáforo, um cruzamento e principalmente nos horários em que o trânsito está mais movimentado e os motoristas enfrentam congestionamento. O flagrante foi por volta das 5h30 da tarde. E só ontem, aqui na Avenida Antônio Carlos, num levantamento feito pela produção da Globo, foram pelo menos 3 ocorrências de furto de celular, no intervalo de 5 horas. Esse é o boletim de ocorrência de um dos casos. Uma jovem de 25 anos procurou a polícia militar para relatar que estava dentro de um ônibus na pista do MOVE quando teve o celular e um cartão furtados por um bandido que fugiu correndo pela Avenida Antônio Carlos. Mas o alvo desses criminosos tem sido principalmente os motoristas de aplicativo, que precisam do celular durante o trabalho. Geralmente os aparelhos ficam expostos em suportes, perto da janela ou no meio do painel do carro. Quem roda pela cidade fica apreensivo, principalmente na região central. O Giovanni passava pela Rua da Bahia, entre a Guaicurus e Santos Dumont, perto da Praça da Estação, quando teve o celular furtado. Meus vidros estavam totalmente abertos e eu olhando no retrovisor esquerdo aqui, porque eu fui parar ali na Praça da Estação, um local difícil de parar. Foi ver um cidadão do lado esquerdo aqui, assim que a passageira estava descendo,
pulou dentro do carro, enfiou o corpo dentro do carro e arrancou o celular. Então não tenho nem o que fazer. Na reação tentei deixar o carro, correr atrás, mas não dava. Então perdi um celular caro e tudo, que eu estava até pagando o celular. A Priscila foi furtada no cruzamento da Avenida Bias Fortes com a Rua Rio Grande do Sul. Eu rodo de aplicativo. Nesse momento eu estava com um cliente, aí o sinal fechou. Eu só vi o vulto do pivete puxando o celular do suporte. Foi tão rápido que a gente não conseguiu ver nem a cor da roupa. Já o Elias foi alvo dos bandidos na Avenida Afonso Pena, sentido Mangabeiras, quase na esquina com a Rua Tamoios. Eu assustei ao deparar com um rapaz com a metade do corpo dentro do veículo, puxando o celular. Eu tentei sair correndo atrás dele, mas não consegui, felizmente, para trabalhar usando os vidros do veículo baixo. Por causa da pandemia, a orientação que os motoristas recebem das empresas de aplicativo é realizar as viagens com os vidros abertos, para a segurança deles e dos passageiros, o que facilita ainda mais para que esse tipo de crime aconteça. O motorista ele fica refém uma vez porque o tempo todo o trabalho dele é feito, intermediado, né, pelo telefone. Para ele se direcionar, para ele aceitar a corrida, ele precisa tocar no telefone, ele precisa digitar o telefone ali na frente. Para ele direcionar até o passageiro, ele precisa ter o telefone indicando no GPS, né, indicando a localização do passageiro para ele chegar. Então a situação realmente ela é insustentável, não tem como se prevenir dessa maneira. O motorista, obviamente, ele tem que ficar atento, né? E a gente necessita que realmente as autoridades, né, policiais tomem alguma atitude para coibir esse tipo de prática de crime. A medida que eu tomei foi descer o suporte do vidro do para-brisa para baixo. Então, para não perder um celular, para poder inibir um pouco esse assalto, ou você fecha o vidro e fica aí à mercê, né, de pandemia e tudo mais, ou então você coloca em outros pontos do veículo para poder inibir um pouco essa ação aí. A gente acompanhou aí, né, o relato desses motoristas que dividiram com a gente esse episódio, né, lamentável. Estão trabalhando, de repente, uma hora para outra, são surpreendidos por esses criminosos que vão e pegam o celular. São relatos muito parecidos, né? O jeito que esses criminosos agem são muito parecidos pelo relato que a gente escutou aí desses profissionais que estão rodando pela capital, estão indo atrás de trabalho e acabam surpreendidos, levando exatamente o material de trabalho, né, que é o celular, onde eles se organizam ali com as corridas, eles aceitam, ficam de olho também no roteiro, nos mapas. A gente também alerta para os pedestres, né? Muitos pedestres relataram para a Polícia Militar aí essa questão, principalmente na Avenida Antônio Carlos, estão desembarcando, estão saindo do ônibus, ou muita gente, o caso da passageira que a gente viu aí, uma jovem de 25 anos com um boletim de ocorrência, ela estava dentro do transporte público. Aí esse homem passou lá de uma hora para outra, surpreendeu, ela estava com o celular na mão, pegou o celular e saiu correndo. É importante a gente falar sobre essa autoproteção, essas medidas de segurança que a gente também tem que criar, mas na resposta aí o que a gente ouviu desses motoristas e também dos pedestres, querem um policiamento, querem uma participação maior da polícia aí para garantir a segurança, principalmente nos cruzamentos. E o que a gente fez? A gente foi atrás da Polícia Militar, que mandou para a gente uma nota aqui, que eu vou ler para vocês. A Polícia Militar diz que tem acompanhado essas ocorrências e tem atuado para diminuir esse tipo de crime, principalmente na região central da capital, que entre as ações está o combate aos receptadores, que são aquelas pessoas que acabam comprando esses produtos de origem duvidosa, mas que também respondem pelo crime, a gente tem que reforçar isso. A polícia também afirma que a reincidência dos autores atrapalha, porque eles são presos, mas eles acabam aí não sendo responsabilizados. E como as prisões não são mantidas, eles acabam voltando para a rua para cometer novos crimes. A PM também reforça que mantém a proximidade com a comunidade e orienta a população sobre medidas de autoproteção.
conversando com esses motoristas, vendo essas imagens também, inclusive o que chama a atenção é que um desses 3 casos, no levantamento que a nossa produção fez sobre esses furtos na Avenida Antônio Carlos, o autor tinha as mesmas características desse homem que aparece na imagem no flagrante que foi feito pela equipe da Patrícia Fiuza e do Paulo Pires, o que sugere aí que de repente também pode ter sido o mesmo criminoso a furtar esses aparelhos de telefone. É uma situação complicada, a gente fala da importância da autoproteção, fica esse pedido dos motoristas em relação ao que pode ser feito, policiamento, principalmente nos cruzamentos da região central da capital, e a situação complicada, né, Aline? Muita gente faz esse flagrante, mostra essa realidade que esses motoristas estão enfrentando no trânsito nesse período de pandemia, né, que tem que circular o ar pelo carro, não pode ficar fechado, não pode ligar o ar-condicionado, o pedestre, o passageiro, me desculpa, que fica ali na parte de trás também, tem que ficar atento, não mexer no celular ou sentar mais no meio do carro para ficar próximo às janelas, principalmente nesses pontos movimentados, nesses cruzamentos, porque é tudo do mesmo jeito. O trânsito está movimentado, não tem como desenvolver, não tem como ir atrás, eles aproveitam esse momento, exatamente esse momento, para fazer a retirada desse celular, correr e fugir, que fica difícil até essa localização também. Claro que a gente vai continuar acompanhando essa situação. Você aí, motorista também, se já teve algum problema, manda para a gente a sua mensagem, conta para a gente o que você enfrentou nessa situação no trânsito aqui da capital, ou até mesmo da região metropolitana, porque, infelizmente, esse tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum e a gente viu nessa resposta, né, da Polícia Militar, que está acompanhando essa situação, mas tem essa dificuldade. De repente o autor é identificado, mas ele não é responsabilizado e acaba voltando para praticar de novo esses crimes e deixa ainda as pessoas vulneráveis no dia a dia. Aline, eu volto com você, uma ótima tarde. Cadu, eu só gostaria de comentar aqui essa situação dos motoristas de aplicativo, porque, olha, eles não conseguem trabalhar em paz, eles não conseguem ter sossego, né? A gente mostrou agora essa situação. A gente sabe que eles trabalham com muito medo, porque tem muitos e muitos assaltos. Às vezes levam até o carro, levam ou rendem o motorista de aplicativo. Também está difícil manter um rendimento com esse trabalho, sabemos todos, por causa do preço dos combustíveis. E agora essa insegurança também, né, Cadu? Porque você está ali trabalhando, tentando ganhar um dinheiro para levar para casa, para comprar mantimento, para manter a família. E aí tem bandido, pessoas aproveitando dessa situação. Que coisa, né, Cadu? Traz uma revolta para todos. Vamos cobrar, sim, mais policiamento para que isso não aconteça. Obrigada mais uma vez pelas suas informações.